Tirania de Aço Capítulo 1080 Avanços em Armas e Táticas. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. No dia seguinte às comemorações do dia do memorial, Berengar acordou de manhã cedo mais uma vez. Como de costume, ele preencheu uma montanha de papéis enquanto bebia grandes quantidades de café. Quando terminou suas tarefas diárias, o sol já havia se posto e ele estava prestes a se levantar e esticar as pernas quando percebeu uma proposta inusitada em sua mesa, que até então estava enterrada sob o que só pode ser descrito como uma montanha de papelada. Berengar observou cuidadosamente o documento, que acabou sendo um projeto de um helicóptero novo e aprimorado. Até agora, o exército alemão havia fabricado um número limitado de helicópteros primitivos para uso em operações especiais. O projeto, que havia sido aprovado pelo Kufstein Royal Armoury, era essencialmente um Focke Achilles Fa-223 Drached. Era da Segunda Guerra Mundial, que carecia severamente em quase todos os aspectos quando comparado com helicópteros mais modernos. Na verdade, o helicóptero atualmente empregado pelo Reich era praticamente um avião sem asas e duas hélices montadas de forma pouco convencional. Como havia uma necessidade desesperada de melhorias, Berengar decidiu alterar os projetos apenas o suficiente para colocar seus engenheiros na direção certa. Se havia um componente crítico das forças armadas alemãs que o impedia de ser uma força de combate moderna, era uma grave falta de capacidade de ataque aéreo. Com isso em mente, Berengar alterou os projetos dos projetos que foram submetidos a ele para aprovação, transformando a forma geral da aeronave para combinar com a do Underway de sua vida passada. Este helicóptero foi projetado principalmente para fins utilitários e, portanto, seu armamento principal eram dois MG-27 de cano duplo e alimentação dupla montados nas portas. Essas armas foram modeladas após o MG-14Z da vida passada de Berengar e tinham uma taxa cíclica de aproximadamente 3.000 tiros por minuto. Depois de fazer essas atualizações, Berengar enviou o projeto de volta ao Kufstein Royal Armoury para que eles pudessem descobrir como fazê-lo funcionar. Ele espera que a produção dos veículos ocorra nos próximos meses. Talvez, se suas tropas tivessem sorte, eles estariam voando nesses meninos maus sobre o continente japonês até o final da guerra. Tendo concluído isso, Berengar começou a escrever uma nova doutrina para o Air Assault, de modo que a estrutura de treinamento adequada estivesse instalada quando os novos helicópteros entrassem em produção em massa. Demorou muitas horas para o homem concluir esses esforços e, no final, ele finalmente pousou a caneta depois que a meia-noite já havia passado. Não era incomum que Berengar queimasse o óleo da meia-noite para falar. Na verdade, hoje em dia, com mais frequência do que nunca, ele ia para a cama depois que suas esposas já haviam adormecido. Assim, depois de terminar seu trabalho, Berengar levantou-se de sua mesa e aproximou-se do quarto mais próximo que encontrou, que por acaso era o de Henrietta, onde ele se despiu antes de subir na cama, onde encontrou sua irmã e esposa de conchinha enquanto dormiam com sorrisos em seus rostos. Enquanto Berengar finalmente descansava depois de um árduo dia de trabalho, Itami estava bem acordada, em seu próprio quarto, trabalhando em um projeto próprio. Tornou-se bastante claro que o exército alemão possuía uma quantidade esmagadoramente superior de poder de fogo. Da infantaria às unidades blindadas, os alemães dominaram suas forças com grande volume de fogo. Inicialmente, Itami suspeitava que as armas semiautomáticas nas mãos de sua infantaria seriam mais do que suficientes para lidar com seus adversários. No entanto, o fuzileiro alemão médio estava armado com um rifle automático na forma de STG-27 ou um rifle de assalto moderno na forma de STG-32. Pelo que Itami entendeu, essas armas eram simplesmente FG-42S e STG-44S, que, quando produzido em quantidades tão grandes, teve um efeito sério no desempenho do campo de batalha. O exército imperial japonês precisaria aumentar seu volume total de fogo se pudesse ao menos ter esperança de defender o continente japonês de uma invasão alemã e, portanto, Itami passou os últimos 3 dias sob a luz do espelho divino,
tentando chegar ao melhor rifle de infantaria. A arma que Itami acabou desenvolvendo foi essencialmente um rifle de batalha de fogo selecionado ou tipo 64. No entanto, ao invés de ser compartimentado em 7.62x51 NATO como em sua vida passada, ela fez o rifle usar o venerável 7.7 × 58 mm Arizaka, que suas forças armadas usavam atualmente. Depois de projetar seu novo rifle de batalha, Itami pegou outro pedaço de papel e começou a trabalhar em outro design. O que ficou perfeitamente claro durante a guerra com o Império Alemão foi que o Panther Tank e o Jag Panther Tank Destroyer eram muito superiores aos seus tanques médios tipo 4 Cheeto. Menor. Como resultado, as divisões blindadas de Itami estavam sendo destruídas no teatro coreano. Ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que ocorresse uma invasão alemã no continente japonês e, portanto, ela queria aumentar as capacidades de suas divisões blindadas para que pudessem enfrentar adequadamente até mesmo a armadura mais pesada que o Reich empregava. Assim, o primeiro desses dois projetos blindados foi o do tipo 5 Shiri, que era essencialmente uma variante maior e mais pesada do tipo 4 Cheeto fabricado anteriormente. O veículo tinha 75 mm de blindagem, um canhão primário de 75 mm e um canhão secundário de 37 mm. Ele também fez uso de duas metralhadoras de tanque pesado 7.7 tipo 97. O tipo 5 também tinha um alcance operacional de 250 km e era capaz de atingir velocidades de 45 km por hora. Se alguma coisa, este enorme gigante de um tanque estava mais próximo em tamanho e capacidade do tanque Tiger II da Wehrmacht da Segunda Guerra Mundial da vida passada de Itami, então era para o tanque Panther deste mundo. O que significaria que era mais do que páreo para as divisões blindadas da Alemanha. Os únicos problemas que a Itami teria seriam a produção desses veículos. Supondo que ela acabasse perdendo a Coreia, isso significava que sua capacidade de produzir aço, quanto mais fabricá-lo em veículos blindados e motores, seria severamente esgotada. Assim, era sua intenção fabricar o maior número possível desses tanques enquanto ainda ocupava algum território na Península Coreana. Além do Type 64 Battle Rifle e do Type 5 Shiri Medium Tank, a Itami também planejou a produção de um caça-tanques dedicado, que veio na forma do tipo 5 NATO, que, como o Shiri e o Cheeto, foi um protótipo de arma projetada pelo Império do Japão durante os dias finais da Segunda Guerra Mundial na vida passada de Itami. O NATO era mais um canhão automotor, do que um caça-tanques dedicado. Ao contrário do Jag Panther, não era totalmente fechado, em vez disso, era um chassi blindado com uma arma gigante montada no topo. A tripulação carregaria a arma por trás exposta, semelhante à artilharia autopropulsada alemã Mel. No entanto, em vez de sua contraparte histórica, que nos fez da mesma arma que estava nos tanques médios tipo 4 e tipo 5, Itami planejava usar um canhão de tanque de alta velocidade de 88 mm aprimorado, baseado no canhão de tanque tipo 5 de 75 mm. Essencialmente, dando-lhe a mesma quantidade de poder de fogo que o Jag Panther alemão. Com essas três armas, Itami planejava fazer os alemães pagarem o preço caso ousassem pisar no continente japonês. Até agora, a guerra não estava indo a seu favor, e ela foi sábia o suficiente para perceber que em questão de meses sua terra natal estaria sob a ameaça de uma invasão alemã em massa. Se essas novas armas não pudessem lidar com o exército alemão quando eles desembarcassem em suas costas, então nada que ela pudesse projetar preencheria tal papel. Assim, enquanto Berengar ampliava suas capacidades de guerra aérea, Itami se concentrava no solo, sabendo muito bem que competir com o Reich nos seus era uma batalha perdida. Depois de concluir esses projetos e refletir sobre seu futuro sombrio, Itami relembrou uma citação de Erwin Rommel de sua vida passada. Qualquer um que tenha de lutar, mesmo com as armas mais modernas, contra um inimigo com pleno domínio do ar, luta como um selvagem contra as modernas tropas europeias.
sob as mesmas desvantagens e com as mesmas chances de sucesso. Erwin Rommel, com esse pensamento deprimente, Itumi apagou as luzes de seu quarto e se arrastou para a cama, não querendo mais pensar em como essa guerra estava sendo horrível para ela e seu império. Quando ela adormeceu, sua mente se voltou para pensamentos sobre sua vida passada e seu relacionamento com Julian. Quando ela acordou no dia seguinte, lamentou o fato de não ter morrido pacificamente durante o sono. Tirania de Aço, capítulo 1081, A Batalha de Brunei. Em menos de 3 meses, o teatro Borneo desabou em torno dos japoneses. Atualmente, o exército imperial japonês estava preso na Baía de Brunei sem saída. Desde que a Kriegsmarine começou a patrulhar o mar da China Meridional, não houve oportunidade para a Marinha Imperial Japonesa resgatar seus soldados da morte certa. Depois de lutar amargamente até o último homem em todas as batalhas até agora, o que restou das forças japonesas na região caiu completamente para o último território disponível que eles poderiam ocupar. Eles haviam fortificado a Baía de Brunei em todas as posições concebíveis, observando e esperando pelo ataque da coalizão alemã-Majapaiti. O capitão Hermann von Habsburg estava sentado em cima de um tanque Panther com seu rifle na mão. Ele, junto com todo o seu esquadrão, conduziria essas máquinas de guerra até a borda do campo de batalha, onde então se posicionariam ao lado de seus aliados Majapaiti para atacar a posição do inimigo. Esta foi a batalha final no teatro de Borneo e, nos últimos 3 dias, a Kriegsmarine junto com a Luftwaffe bombardearam a costa de Brunei com tudo o que tinham. Apesar disso, Hermann estava bastante convencido de que as defesas japonesas estavam, de fato, bem intactas e, portanto, esperava que uma batalha sangrenta se desenrolasse. No momento em que se preparava para fazer suas orações, o rugido do motor do Panther ecoou no ar quando os tripulantes do tanque ativaram a máquina. Com isso, Hermann e seus homens estariam se posicionando na linha de frente da guerra. Não muito tempo depois, a divisão blindada alcançou as bordas do campo de batalha onde os soldados alemães e Majapaiti se posicionaram dos topos de agradecimento e os interiores dos veículos de combate de infantaria. Enquanto a blindagem alemã atravessava as defesas japonesas sem a menor hesitação, a infantaria ficou para trás e abriu fogo contra os soldados inimigos. Hermann se escondeu atrás da cobertura de sacos de areia enquanto disparava seu rifle de assalto na direção das defesas japonesas. Ele alinhou as miras traseira e frontal uma com a outra, no torso de um fuzileiro japonês, que atirou descontroladamente contra as forças da coalizão. Ficou imediatamente claro que o homem era um recruta que havia sido levado às pressas para o serviço, já que seus tiros erraram amplamente qualquer coisa para a qual apontassem remotamente. Se eles tivessem sido devidamente apontados, com o aperto do gatilho, um único tiro voou para baixo e para o peito do homem, rasgando suas entranhas e enterrando-se no coração do soldado. Como os alemães não estavam enfrentando inimigos com armadura corporal, eles receberam munição que teria sido proibida no uso da guerra durante a vida passada de Berengar. As balas de ponta oca foram projetadas para perfurar a carne e se expandir rapidamente com o impacto, criando uma cavidade corporal muito maior. Eles eram especialmente mortais para alvos fáceis. No entanto, a única falha nessas balas era o formato da bala, que carecia de precisão em distâncias maiores. Como resultado, o exército alemão fabricou munição 8x 57mm e munição 8x 33mm com pontas de polímero que deram à bala a forma Spitzer adequada, o que permitiu que ela se destacasse em longas distâncias. Embora ainda tenha o mesmo desempenho de uma bala de ponta oca padrão, uma vez que penetrou a carne de seu alvo. Na vida passada de Berengário, esses projéteis eram usados principalmente na caça, já que pontas ocas de qualquer tipo eram proibidas em combate pelas regras internacionais de guerra. No entanto, neste mundo, as únicas regras relativas à guerra foram criadas por Berengar para proteger civis e prisioneiros de guerra. Apesar disso, ele garantiu explicitamente que nenhuma proibição foi feita sobre os tipos de armas e munições permitidas em combate. Assim, essas munições especiais de ponta oca eram um jogo justo.
Depois de disparar um único tiro no peito do soldado japonês, Herman mirou a mira e disparou uma rajada controlada em direção a outro alvo. Pelo menos 2 das 4 balas atingiram o alvo, enquanto o homem uivava de dor e caía no chão. Se ele já não estivesse morto, estaria em breve. Herman continuou a disparar seus tiros, assim como os homens de sua companhia, bem como seus aliados Majapahit. Depois de usar um carregador, Herman acionou o gatilho de seu rifle e rapidamente trocou o carregador por um novo, onde puxou a alavanca de carregamento e soltou no momento em que estava mirando em outro alvo. Menor ponto. Com essa altura, a armadura alemã havia rompido as defesas de Brunei e aberto um caminho para Herman e seus homens avançarem. Assim, com um apito, ele sinalizou para todas as suas tropas para atacar as defesas inimigas, que ele liderou pelo exemplo. Segurando seu rifle de assalto nas mãos, Herman correu através do fogo do rifle e da metralhadora enquanto avançava em direção à brecha nas defesas inimigas. Uma vez lá dentro, ele apontou para o cano de sua arma e disparou um tiro nos corpos do inimigo a uma distância extremamente próxima. A capacidade de tiro seletivo das armas dos alemães provou ser inestimável em combate corpo a corpo, pois eles só precisavam apontar o cano de sua arma para o torso do inimigo e segurar o gatilho. Isso não pode ser dito para os japoneses que estavam armados principalmente com rifles semiautomáticos longos, que só poderia disparar tão rápido quanto alguém pudesse puxar o gatilho. Na verdade, a confusão entre função automática e semiautomática levou a algumas restrições governamentais seriamente estúpidas a uma ampla variedade de armas de fogo e acessórios em certos estados da América durante a vida passada de Berengar. Sem piedade, Herman e sua unidade avançaram pela briga e dispararam rajadas controladas contra o torso do inimigo, que fez o possível para conter a maré crescente de soldados alemães e Majapahit que avançaram pelas brechas em suas defesas. Por mais que tentassem, o poder de fogo nas mãos dos alemães, bem como o número esmagador de soldados Majapahit, rapidamente ultrapassaram as defesas japonesas, forçando-os cada vez mais para trás em direção ao litoral, até que finalmente não tinham mais para onde correr. Os últimos soldados japoneses restantes, percebendo suas mortes iminentes, escolheram fixar suas baionetas e atacar as forças da coalizão em uma última tentativa de matar o inimigo. Infelizmente para eles, eles foram completamente cercados por armaduras e infantaria, que descarregaram suas armas nas tropas japonesas sem um único sinal de misericórdia. Não peça misericórdia e não espere nenhuma. Esse foi o lema que os soldados imperiais japoneses foram treinados por seus oficiais, que eram em sua maioria samurais de uma era agora passada. O exército japonês nem pensou em se render, ao contrário, eles morreram com espadas e rifles na mão, com sua honra intacta. Com esta vitória, a batalha por Bornéu foi finalmente concluída. Com a ajuda de seus aliados alemães, o exército real Majapahit recuperou a ilha para seu império e aniquilou o último remanescente de seu inimigo que ousou invadir em primeiro lugar. Embora Itami lamentasse a perda de seus soldados e lamentasse o fato de não poder evacuá-los da ilha, no final das contas ela dobraria seus esforços para permanecer no controle da metade sul da península de Joseon, enquanto reforçava sua posição nas Filipinas, que ela tinha certeza que seria a próxima área a ser invadida por seus inimigos. Tirania de Aço capítulo 1082 Próxima geração de voo. A notícia chegou a Yankee logo após a derrota japonesa em Bornéu. Itami ficou compreensivelmente triste depois de ouvir que ela já havia perdido um teatro de combate após apenas 3 meses de guerra. Como resultado, ela respondeu rapidamente ao incidente reforçando sua posição na Coreia do Sul e nas Filipinas, que ela sentiu que seria a próxima região a sofrer uma invasão alemã. Outro mês veio e se passou, enquanto a luta na Coreia continuava, e ainda assim, durante esse tempo, uma invasão nunca chegou às Filipinas. Em vez disso, o Império Alemão deu um passo para trás e fortaleceu sua posição no Mar da China Meridional. Com as Filipinas isoladas do resto do Império Japonês, Berengar não tinha planos de apressar uma invasão. Em vez disso, ele começou a transportar tropas do Império Indiano para Bornéu,
junto com mais regimentos do exército real Majapaiti. Até agora, Dari havia permanecido fora da guerra, pelo menos no que dizia respeito ao combate. Em vez disso, ele forneceu apoio logístico e matéria-prima para seus aliados alemães. No entanto, com a vitória em Bornéu, Daria decidiu que agora era a hora de ganhar alguma glória para seu próprio império e, portanto, declarou guerra ao Japão um dia após a decisão da Batalha de Bornéu. Como resultado, 100.000 novos soldados do Império Indiano estavam agora se movendo em direção a Bornéu e Phuket, onde eles, junto com seus aliados Majapaiti, invadiriam as Filipinas. Com os índios envolvidos no conflito, Berengar não precisou mais enviar suas próprias tropas para o Mar da China Meridional. Em vez disso, ele começou a transportar suas divisões para o norte em direção à Coreia, para fazer um avanço completo e total contra as defesas japonesas fortificadas. O Kaiser esperava que dentro de um mês, a Coreia cairia totalmente nas mãos de Joseon. A partir daí, foi uma simples questão de sitiar o continente japonês. Nesse ínterim, os grupos de ataque do 6º e 8º porta-aviões retornaram aos seus respectivos portos para se rearmar e reabastecer. Hans estava atualmente a bordo do convés do SMS Osterreich enquanto contemplava a mais nova aquisição que seu Carrier Wing havia recebido. 2 novas aeronaves estavam substituindo os antigos bombardeiros Ta-152 Fighter Interceptors e Ju-87 Stuka Torpedo. O Kufstein Royal Armoury realmente se superou ao conseguir produzir uma Carrier Wing inteira de caças de última geração. O que deveria levar de 6 meses a 1 ano foi realizado na metade do prazo mínimo estimado. Os caças Ta-183/AIM e Jet estavam sentados a bordo do convés do porta-aviões quando Hans se aproximou e tocou o casco da nova aeronave que havia recebido. Ele ficou totalmente surpreso com a última criação da pátria, que a tripulação do convés estava pintando de vermelho, branco e preto. Hans subiu na cabine do caça e olhou para os controles, que eram mais avançados do que seu caça interceptor movido a turbojato anterior. Não apenas os aviônicos foram amplamente aprimorados em relação ao design antigo, mas também havia um botão extra no joystick, que Hans suspeitava serem os controles do sistema de mísseis que ele viu pendurado nas asas. O caça-jato Ta-183 que os alemães empregaram neste mundo era muito mais avançado do que o projeto de protótipo que os nazistas haviam criado no final da Segunda Guerra Mundial na vida passada de Berengar. Se alguém classificasse esta aeronave pelos padrões do mundo anterior, ela seria considerada um jato da geração 2+. A única razão pela qual não foi considerado um jato de terceira geração foi porque o projeto carecia de voo supersônico, já que não era equipado com pós-combustores. Além dos caças Ta-183 Jet, outro projeto foi desenvolvido simultaneamente. O AR-234 era um bombardeiro movido a jato que era pequeno e leve quando comparado a projetos maiores. Na vida passada de Berengário na Segunda Guerra Mundial, esses bombardeiros tiveram uso limitado no final da guerra como aeronaves de reconhecimento. No entanto, Berengar se inspirou no design e o modificou para um único propósito: para ser usado a bordo de porta-aviões como bombardeiro antinavio. Os AR-234S que estavam estacionados a bordo do SMS Osterreich podiam carregar 1.500 kg de bombas ou vários torpedos dentro de seu compartimento. E embora isso fosse impressionante o suficiente por si só, esses bombardeiros também estavam equipados com uma arma muito mais mortal. No topo de cada um dos AR-234 havia um único míssil de cruzeiro V1, que poderia ser lançado em um alvo inimigo durante o voo. Naturalmente, Berengar pretendia que esses mísseis derrubassem navios japoneses. Esses bombardeiros não eram apenas rápidos o suficiente para escapar do armamento antiaéreo japonês, mas também podiam lançar um ataque letal contra uma embarcação inimiga a 240 km de distância. Simplificando, mesmo que a Marinha Imperial Japonesa fosse 5 vezes seu tamanho atual, um único grupo de ataque de porta-aviões alemão armado com esses bombardeiros seria capaz de aniquilá-la. No entanto,
Embora apenas um CSG estivesse atualmente armado com essas armas mais avançadas, Berengar pretendia substituir as asas aéreas a bordo de cada porta-aviões por essas novas aeronaves a jato até o final da guerra, dando assim à Alemanha a capacidade de possuir os oceanos do mundo. Hans só pôde sorrir ao pensar em quanta vantagem o Reich teria sobre qualquer oponente que pudesse enfrentar no futuro. Enquanto o Japão lutava para produzir aeronaves de madeira, a Alemanha agora era capaz de fabricar caças e bombardeiros a jato em massa. A próxima geração de voo veio tão rapidamente quanto a anterior havia desaparecido. Com esta primeira incursão na tecnologia jet, a Luftwaffe continuaria a desenvolver e produzir novos aviões a jato para substituir seus projetos de hélice atuais. No entanto, o que era mais certo era o fato de que esses caças e bombardeiros a bordo do SMS Osterreich seriam os primeiros dessa tecnologia a guerrear neste mundo. Algo de que Hans se orgulhava. Pouco depois de inspecionar a nova aeronave, Hans foi chamado de volta à seção do navio onde ele e seus colegas pilotos residiam. O comandante de ala tinha um anúncio que queria fazer e, como capitão de seu próprio esquadrão, Hans estava ao seu lado. O comandante olhou para seus pilotos. Alguns deles já eram veteranos experientes, e outros eram novos substitutos para aqueles que haviam se perdido na guerra. De qualquer forma, todos eles tinham sorrisos largos em seus rostos enquanto discutiam entre si a mais nova aeronave que seriam os primeiros em toda a Luftwaffe a voar. No entanto, o comandante não parecia satisfeito e, portanto, foi rápido em dar sua opinião. Agora todos vocês já viram a nova aeronave que nossa asa de porta-aviões foi designada para voar. Não vou mentir para vocês. Estamos sendo usados como cobaias para testar os equipamentos mais recentes e agora temos tempo limitado para nos acostumarmos a esses novos chamados jatos antes de sermos enviados para a guerra neles. Embora nossos superiores neguem, não tenho dúvidas de que você pode agradecer ao Príncipe Carmesim por nossas atualizações mais recentes. Como o maior as da aviação do Reich e filho do Kaiser, ele sem dúvida chamou a atenção do Marechal do Ar, que parece pensar que nossa ala é a melhor cobaia de toda a Luftwaffe. Portanto, assim que terminarmos de carregar esses novos aviões a bordo do porta-aviões, quero que todos e cada um de vocês se familiarizem com eles o máximo possível nas próximas semanas. Isso significa que nenhuma saída da costa, especialmente você Air. A partir de agora até o momento em que partirmos, todos vocês estarão registrando o máximo de horas de voo que conseguirem. Isso é tudo. Demitido. Apesar das palavras duras do comandante, o resto da ala aérea parecia em êxtase para testar o mais novo equipamento. As coisas estavam um tanto monótonas desde que começaram a patrulhar o mar da China Meridional. Com Bornéu agora de volta nas mãos do Império Majapahit, e a invasão das Filipinas ainda há algum tempo, esses homens não viam combate há algum tempo. Embora isso estivesse prestes a mudar em breve. Tirania de Aço Capítulo 1083 Queda da Marinha Imperial Japonesa desde a Batalha das Ilhas Marshall, Itami manteve sua marinha dentro do mar do Japão como medida de proteção. O Japão tinha apenas 4 navios de guerra restantes e um punhado de cruzadores. O resto do que restou dos japoneses imperiais foram pequenas flotilhas de contratorpedeiros e submarinos, que fizeram o possível para proteger os comboios de transporte japoneses. No entanto, Berengar estava determinado a eliminar o que restava das forças navais do Japão e, assim, após algumas semanas de seus pilotos se familiarizarem intimamente com sua nova aeronave, o Kaiser encarregou os pilotos da 6ª Esquadra Aérea de conduzir um ataque total contra a marinha japonesa que atualmente patrulhava no mar do Japão. Atualmente, o 6º Grupo de Ataque de Porta-Aviões estava aproximadamente a meio caminho entre Taiwan e o Mar de Buai. Seu objetivo oficial era entrar na região e fornecer apoio aéreo à força de coalizão Joseon alemã. Porém, na realidade, eles tinham uma missão muito mais secreta. Hans foi acordado na calada da noite por seus colegas pilotos, que já estavam vestidos com seus uniformes de voo. Airi tinha um sorriso particularmente sinistro no rosto quando jogou o uniforme do menino em seu rosto meio acordado, antes de gritar com ele.
Hans, levante-se. Temos uma missão a cumprir. Com isso dito, o príncipe Carmesim se arrastou para fora da cama antes de se enfeitar com seu uniforme de voo. Assim que isso foi concluído, ele se juntou ao resto dos pilotos no convés do SMS Österreich, onde ele viu o comandante da ala vestido e pronto para a batalha. Naturalmente, o homem preparou um discurso para sua unidade de pilotos altamente treinados. Senhores, hoje estaremos conduzindo uma operação secreta no mar do Japão. Enquanto falamos, a terceira frota da Marinha Imperial Japonesa está patrulhando a região. Desnecessário dizer que esta frota é a última força naval remanescente do nosso inimigo de qualquer importância. Sim, nosso objetivo é levantar voo com nossas novas aeronaves e atacá-las à distância com nossos mísseis de cruzeiro V1. Quanto aos nossos pilotos de caça, seu objetivo é proteger os bombardeiros caso encontremos alguma ameaça. Você tem suas ordens, então prepare-se para decolar. Capitão Hans, já que suas habilidades como piloto são tão renomadas, você será o primeiro a decolar. Em momentos como esse, Hans suspeitava que seu comandante de ala e ex-treinador de voo sentia muita inveja de suas conquistas até então. No entanto, ele não pretendia reclamar e, portanto, saudou o homem antes de seguir as instruções. Uma vez dentro da cabine, Hans ligou seu motor, enquanto alinhava sua aeronave com a catapulta movida a vapor que o lançou no ar, onde começou a pilotar seu caça nas coordenadas que lhe foram dadas. Imediatamente depois, outro avião foi lançado, e depois outro, até que todas as 42 aeronaves estivessem no ar e se dirigissem para o mar do Japão. A viagem não demorou muito. Viajando a cerca de 1.223 km por hora, demorou cerca de meia hora desde o ponto de partida até chegar ao destino. A ala de caças e bombardeiros estava muito longe de qualquer apoio naval que pudessem receber. No entanto, também se encontravam a grande altitude durante a madrugada. Enquanto os jatos alemães eram equipados com ampla capacidade de radar, os Ki-106S japoneses careciam totalmente dessa tecnologia. A única coisa com a qual eles tinham que se preocupar era a possibilidade de que uma estação de radar japonesa os pegasse. Infelizmente para eles, haviam localizado na ilha de Tsushima, que rapidamente localizou as assinaturas de radar alemãs como um adversário estrangeiro quando começaram a se aproximar do Estreito de Jeju. Depois disso, os japoneses lançaram uma série de caças para interceptá-los. No entanto, os caças japoneses só podiam viajar aproximadamente após a velocidade dos jatos alemães e, portanto, não tinham chance de alcançar a posição alemã antes de lançar seu ataque. A cada segundo que passava, a asa do porta-aviões alemão se aproximava de seu alvo em alta velocidade. Era apenas uma questão de tempo até que a terceira frota da Marinha Imperial Japonesa fosse afundada. Itami foi acordada no meio da noite por um de seus ajudantes. Havia um olhar ansioso no rosto da mulher enquanto ela explicava apressadamente os detalhes do que os generais japoneses tinham a dizer. Como membro devoto do culto da deusa da guerra, o assessor usou o título honorífico que era reservado apenas para divindades no Japão ao falar com Itami. Kami-sama, lamento acordá-lo em uma hora tão ruim. No entanto, você deve saber que nossa estação de radar em Tsushima captou várias assinaturas do que parecem ser aeronaves alemãs. Menor ponto com Itami olhou para sua ajudante, furiosa por ela ter sido acordada por causa de um assunto tão trivial. Ela foi rápida em repreender a mulher por sua tolice. Então, despache nossos caças para interceptá-los. Você realmente precisa me acordar para um assunto tão insignificante. No entanto, o olhar ansioso no rosto da ajudante só piorou quando ela mordeu o lábio, lutando para dar voz às preocupações dos generais que enviaram para acordar a jovem imperatriz. Kami-sama, você deve saber, as aeronaves alemãs estavam viajando em velocidades tão altas que nossos caças não foram capazes de interceptá-los antes de se aproximarem de seu alvo, que parece ser a terceira frota. O que Itami acabou de ouvir foi simplesmente ridículo. Não havia maneira viável de os alemães conseguirem tal coisa. A menos que... De repente, Itami teve uma sensação de dor nas entranhas.
Ela rapidamente pulou da cama e jogou o casaco em volta da camisola, onde imediatamente seguiu para a sala de guerra de seu palácio sem dizer uma única palavra. Uma vez lá dentro, todos os generais olharam para Itami com olhares de preocupação em seus rostos. Eles não sabiam como os alemães haviam alcançado velocidades tão altas com suas aeronaves, mas era profundamente preocupante. Antes que esses homens pudessem questionar as ordens de sua imperatriz, ela gritou ordens para eles. Coloque o almirante Zumira Mori na linha neste instante e avise-o de que os alemães estão se aproximando rapidamente. Não sei como eles conseguiram, mas não podemos subestimar seu ataque repentino. Rápido, ou vou cortar suas cabeças. Almirante Zumira Mori era um fanático convicto do culto da deusa da guerra. Ele ouvia qualquer coisa que Itami mandasse e cumpria suas ordens sem hesitar, por mais absurdo que fosse. Itami sabia que a frota não poderia ultrapassar a possibilidade de caças e bombardeiros alemães, e assim ela deu às suas forças navais a ordem de se preparar para um ataque imediato, esperando que os canhões antiaéreos a bordo do navio fossem mais do que suficientes para parar os alemães em qualquer trama covarde que eles haviam concebido. Ao mesmo tempo, Itami olhou para uma tela que exibia as assinaturas de radar de sua terceira frota, localizada em algum lugar no Estreito de Jeju. No entanto, no momento seguinte, os piores temores de Itami se concretizaram quando uma das assinaturas de radar da nave desapareceu imediatamente do mapa, seguida por outra, e outra, até que toda a frota desapareceu. Itami não conseguia explicar como tal coisa havia acontecido tão rapidamente, nem poderia perceber que os bombardeiros alemães haviam atacado a uma distância de 240 quilômetros, com seus mísseis de cruzeiro e, ao fazê-lo, dizimaram totalmente a frota japonesa. 30 mísseis de cruzeiro foram lançados, seus alvos travados nos navios japoneses com radar, suas cargas explosivas mais do que suficientes para destruir um encouraçado, muito menos cruzadores ou contratorpedeiros. Em um piscar de olhos, antes que alguém pudesse reagir, a terceira frota da Marinha Imperial Japonesa havia sido afundada. Nem Itami nem seus generais queriam acreditar que sua última frota havia desaparecido. Ainda assim, as evidências eram contundentes. Apesar disso, houve várias tentativas de contato com a frota afundada. No entanto, tudo o que restava na linha era estático, fazendo com que Itami afundasse em sua cadeira em uma depressão profunda. Toda a sua marinha havia desaparecido, exceto alguns submarinos e contratorpedeiros que protegiam seus navios de transporte. Ela não tinha mais a capacidade de lutar contra os alemães no mar. Ela também não tinha a capacidade de lutar com eles no ar, já que a maior parte de sua força aérea também havia sido destruída. Este foi o último prego no caixão. Itami havia perdido todas as esperanças de trazer os alemães para a mesa de negociações. Tudo o que ela podia fazer agora era montar uma última defesa do continente japonês. Seu próximo curso de ação foi bastante claro. Ela deve evacuar todas as suas tropas da Península Coreana antes que os alemães possam interrompê-la. No mínimo, ela pouparia o que restava de seu exército de uma morte brutal em uma terra estrangeira. Tirania de Aço capítulo 1084 Evacuando Busan em uma mudança repentina de eventos. O exército imperial japonês havia se retirado completamente de suas posições fortificadas. Anteriormente, as tropas alemãs e de Joseon haviam lutado contra o exército japonês até a morte em todas as ocasiões, e não porque fossem particularmente implacáveis, mas porque os soldados japoneses eram possuídos por uma lealdade eterna ao seu império. Acreditando que este conflito seja uma guerra de agressão iniciada pelo Império Alemão. No entanto, de repente, antes que as forças terrestres na Coreia tivessem tempo de confirmar a destruição da terceira frota japonesa, o exército imperial japonês fez uma retirada total. Como resultado, a coalizão germano-joseon abriu caminho sem esforço para o sul através da Península Coreana. Para onde quer que olhassem, havia equipamentos militares e industriais abandonados. As minas nas montanhas Taebaek estavam completamente desertas, com grandes pilhas de minério de ferro e carvão empilhadas em carroças.
Parece que os japoneses estavam com tanta pressa de fugir, que abandonaram os recursos naturais que foram a causa inicial de sua invasão e ocupação da metade sul da Península Coreana. Naturalmente, Berengário sabia por que isso acontecia. Itomi percebeu que sua posição na Coreia estava condenada a ser uma marinha para proteger seus transportes. Como ela não podia mais continuar a lutar pela região, ela agora estava retirando suas forças para o continente japonês para uma última defesa. No entanto, Berengário permitiria que ela o fizesse. De forma inequívoca, este era o Dunkerque de Itomi, e se ele deixasse 100.000, ou possivelmente ainda mais soldados japoneses, se retirarem, o Japão nunca desistiria de sua luta, não sem uma longa e sangrenta conquista do Japão. Algo que Berengar queria evitar, se possível. No entanto, houve um desacordo entre o Kaiser e o Joseon King sobre como proceder e, portanto, Berengar estava atualmente envolvido em uma amarga discussão com seu aliado no leste. Eu entendo sua preocupação em cuidar dos civis que foram traumatizados por esta ocupação japonesa. No entanto, se permitirmos que os japoneses voltem para sua terra natal, eles nunca terminarão esta luta, até que tenhamos invadido totalmente o próprio continente japonês. Eles vão lutar contra nós nas praias, eles vão lutar contra nós nos campos de desembarque, eles vão lutar contra nós nos campos e nas ruas, eles vão lutar contra nós nas colinas, e eles nunca vão se render. Devemos avançar para Busan e desconsiderar todo o resto. Pois, se não o fizermos, esta guerra durará anos e causará um sofrimento incalculável aos jovens de nossas nações. Se você não comprometer suas forças com este ataque, eu o conduzirei sozinho. O Joseon King ficou sentado em silêncio por algum tempo, como se estivesse debatendo internamente sobre seu próximo curso de ação. Ao que, no final, ele respondeu com um suspiro pesado antes de concordar com as exigências de Berengário. Muito bem, faremos como você diz. Vou enviar minhas tropas para atacar Busan ao lado de suas forças. Com isso dito, o Império Alemão e a dinastia Joseon imediatamente comprometeram suas tropas em um avanço apressado para o sul, para Busan, na tentativa de interceptar o exército imperial japonês antes que eles pudessem recuar para sua terra natal. A notícia veio de repente durante a noite. A terceira frota não existia mais. Com essa derrota, o Japão não tinha mais capacidade de projetar força no exterior e, assim, o general Shiba Kiyohiko foi forçado a retirar suas forças da Coreia. Isso não agradou a Shiba, que considerou essa perda a maior humilhação de sua vida. Na verdade, ele ficou tão indignado com a destruição da marinha imperial japonesa que foi um dos primeiros a se retirar do teatro para falar com Itomi, e implorou à mulher que lhe deu outra chance de se redimir. Atualmente na cidade de Yankyu, Shiba e Itomi estavam em uma discussão feroz sobre como proceder com a guerra em curso. O rosto de Itomi estava vermelho de raiva enquanto ela gritava a plenos pulmões com o homem em quem ela confiava para ganhar a frente coreana para ela. Eu teria pensado que você, de todas as pessoas, entenderia minha razão para recuar. Devemos reservar o que resta de nossas forças para proteger nossa pátria. Isso significa forças terrestres e aéreas. Mesmo que a maioria de nossos pilotos atuais sejam nada mais do que recrutas recebendo um curso intensivo sobre como voar, terá que ser suficiente. Sem apoio naval e aéreo adequado, não podemos esperar defender a Coreia. Agora é a hora de retirar nossas forças do exterior e defender nosso continente de uma invasão alemã com o melhor de nossa capacidade. Se pudermos fazer isso, poderemos nos render em condições favoráveis. Não me importa o que você tenha que fazer, mesmo que tenha que armar os jovens e os idosos, mas devemos defender nossa pátria do inimigo, custe o que custar. Shiba ouviu pacientemente as palavras de Itomi, mas se viu em completo desacordo com a sua abordagem. Render? Como ele poderia se render? Fazer isso seria admitir que Itomi era inferior a Berengário. A mulher nem sempre disse que só se casaria com um homem que pudesse superá-la no campo de batalha. Não, a rendição não era uma opção. Em vez disso, Shiba queria uma última chance de provar que era digno de sua deusa.
Kami-sama, por favor. Eu imploro, não retire nossas forças para o continente. Em vez disso, puxe-os de volta para Tsuzima. Os alemães terão que atravessar a ilha para chegar às nossas costas. Se eu pode apenas liderar nossas tropas em Tsuzima, sei que posso lhe dar a vitória que você precisa. Itami pensou nisso por vários momentos. Seria mais fácil e seguro retirar suas forças para Tsuzima do que para o continente. No entanto, ela não queria Shiba no comando da defesa. Seus talentos eram mais adequados para preparar as defesas do continente no caso de Tsuzima cair. Assim, ela suspirou pesadamente antes de ceder parcialmente ao pedido dele. Muito bem, vamos retirar nossas forças para Tsuzima. No entanto, não estou concedendo a você autoridade sobre nossas forças na região. Preciso de você aqui, no continente, preparando nossas defesas caso os alemães consigam romper nossas linhas em a ilha. Terei que encontrar outro candidato adequado para a tarefa de defender Tsuzima. Também precisarei iniciar a evacuação imediata de todos os cidadãos da ilha. As coisas estão prestes a ficar feias na área, e não quero nenhum civil pego no fogo cruzado. Embora Shiba quisesse debater mais sobre Itami sobre esse ponto, ele foi imediatamente silenciado pela mulher que levantou o dedo e o pressionou contra seus lábios no momento em que ele emitiu um som. Havia um brilho intenso nos olhos sanguíneos da bela albina, que diziam ao homem tudo o que ele precisava saber. Com um suspiro pesado, ele finalmente concordou com as ordens dela, antes de ir embora e deixá-la sozinha. Muito bem, eu entendo. Começarei imediatamente a preparar as defesas de nossa nação. Depois que Shiba desapareceu da vista de Tami, ela caiu de volta em sua cadeira e respirou fundo para acalmar seus nervos. Se ela não conseguisse uma vitória em Tsuzima, a guerra estaria praticamente encerrada. Ela tinha que se preparar para fazer o que fosse necessário para a segurança de seu povo, mesmo que isso não agradasse a seus generais. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.